Bem-vindos a Ma House! Eu sou Marina Marinho e essa é a minha casa flutuante, guiada aí pelas águas da vida. E nesse episódio eu ainda estou falando sobre o amor. E a pergunta da vez é: por que será que a gente vincula o amor a grandes gestos? Talvez porque foi assim que nos ensinaram a reconhecer o amor. Nos contos de fadas, né, o príncipe que atravessa reinos por uma princesa, nos filmes que o cara aparece ali na porta com um buquê de flores, no aeroporto correndo com uma declaração de amor. Nas novelas, o amor se prova com alianças, escândalos, reconquistas dramáticas. E até no teatro, o amor sempre grita, ele nunca sussurra. Crescemos assistindo o amor ser medido em esforço, em exagero. E sem perceber, passamos a acreditar que o amor só é real quando ele parece épico. Como se ele precisasse de plateia, clímax, roteiro. Mas será que o amor precisa mesmo ser uma cena para ser sentido? Não é errado se emocionar assim, com flores, nem desejar o gesto. O problema é quando o gesto vira mais importante do que a presença. Quando a história que se mostra e é mais cuidadosa do que a história de fato vivida. Quando a vontade de casar, ela é maior do que a construção de um relacionamento sólido. O amor, ele virou performance e nós, espectadores e protagonistas, muitas vezes nos perdemos entre o aplauso e o afeto. Só que isso não começou agora. Muito antes aí do Instagram já haviam casamentos feitos para agradar a família, ou como contratos sociais. O que a gente está vendo hoje é só uma nova versão do mesmo drama. O amor como espetáculo. Mas o amor real, ele se sustenta, transforma, nutre e nem sempre é bonito de ver. Porque ele também tá quando alguém escolhe não revidar uma ofensa. Quando você deixa alguém ir mesmo amando. Quando um casal atravessa uma crise e ainda escolhe se reinventar. Quando você cuida de alguém sem nada em troca. Quando pede desculpa mesmo com medo. Quando respeita o tempo do outro. Quando limpa a casa mesmo triste e ainda assim limpa. Porque o amor, ele também acontece na dor, no limite, no silêncio, na frustração, na dúvida. Às vezes ele é ali aquela louça lavada, é uma escuta paciente num dia difícil, um abraço, na hora em que o mundo inteiro parece ruir. A gente quer que os outros vejam que estamos sendo amadas, que testemunhem. E isso é um pouquinho de ego? É, e tá tudo bem ter ego. O ego ele organiza, ele delimita, ele deseja, mas quando vive apenas na imagem, ele se perde da alma. Não precisamos destruir o ego, a gente precisa integrar e lembrar que o gesto mais profundo de amor talvez não seja o que aparece, mas o que permanece, o que insiste no cotidiano, no dia a dia, o que não precisa ser fotografado para ser real. Mas aqui vai um contraponto. Será que rejeitar a exposição, a gente também não está criando um outro tipo de armadura? Será que não existe uma soberba disfarçada quando acreditamos que quem ama não precisa mostrar? Como se o silêncio fosse mais profundo, como se a vulnerabilidade de se mostrar fosse vaidade. E se esse discurso também for sobre o ego? Um ego que se esconde, que se protege sobre o manto da maturidade, mas que no fundo tem medo. Medo de se comprometer, da opinião alheia, de dar nome a um vínculo que talvez nem esteja ali tão sólido.
E tem uma coisa sobre os gestos públicos de amor que a gente esquece. Eles exigem coragem. Carregar flores pela rua até a casa da pessoa amada não é simples, porque é sobre se permitir ser visto, parecer bobo, romântico, um pouco vulnerável diante de olhares desconhecidos. Isso vale também para o casal que sai para jantar, dançar, viver fora da bolha privada. Há algo ali de exposição, sim, mas também de afirmação. Mesmo que o gesto seja íntimo, ele reverbera. Não é sobre plateia, é sobre testemunhas. Sobre afirmar diante do mundo: esse amor existe e eu sustento isso. Nem sempre é sobre profundidade. Às vezes é sobre presença. A gente fala tanto do amor que se posta demais e esquece de olhar para o que se esconde demais. Será que não é também uma forma de controle? De manter o amor enclausurado num território sem interferências? Claro, há amores que florescem no silêncio, mas há silêncios que abafam. E aqui não se trata de escolher entre palco ou bastidores, mas de perceber que o amor, para ser inteiro, ele precisa circular, ser vivido de verdade no privado e poder ser compartilhado, quando fizer sentido. Não é sobre exibir para ser validado, é sobre se permitir ser visto de vez em quando. Amor não é show, mas também não precisa ser segredo. Nem tanto a varanda, onde tudo precisa ser bonito, nem tanto ao porão, onde nada pode ser visto. O que a gente quer é um amor que possa existir sem plateia, mas que também não tema a luz, porque somos seres sociais. A gente não busca só o amor, a gente também busca as testemunhas. Gente que diga: eu vi vocês dois juntos e eu vi como você sorriu, eu vi como te olharam com ternura. Gente que nos devolva a imagem desse amor com olhos honestos. Talvez por isso um relacionamento sem testemunhas também seja um relacionamento sem espelho. E isso importa, porque é no olhar do outro que a gente se enxerga melhor. Claro que nem toda pessoa reservada é abusiva, e nem toda pessoa que compartilha o amor a todos é uma pessoa que está mascarando, escondendo algo. O ponto não é exatamente a forma, mas é a consciência. Porque o amor verdadeiro, ele pode, e talvez até deva, ter um pouco dos dois mundos. A intimidade sagrada do privado e a alegria legítima de ser celebrado em público. No fim das contas, a gente quer esse amor verdadeiro, verdadeiro bastante para ser vivido no escuro, mas que seja forte o suficiente para não temer a luz. Às vezes, o que parece conforto pode ser só um isolamento disfarçado. A gente se fecha no relacionamento, na rotina. Cria um mundinho seguro, previsível, onde ninguém entra, onde nada desafia. E esse mundinho nem sempre é solitário. Às vezes é cheio de vínculos, mas ainda assim é uma bolha. Tem gente que entra no relacionamento não porque está pronto para amar, mas porque está cansado de doer. E aí, em vez de viver um amor novo, cria uma cápsula emocional. Se envolve ali com a família do outro, com os amigos do outro, com a rotina. E quanto mais se enraiza, mais difícil fica de sair, mesmo quando o coração sabe que não floresce mais ali. A presença, às vezes, de uma amiga antiga pode ser um espelho perigoso nesse contexto, porque ela vai te lembrar das palavras que você disse lá atrás. Não era amor, era só um abrigo. Mas lembra, tá tudo bem se em alguns momentos da vida a gente precise desse abrigo, porque tem relações que nos ajudam a movimentar, a seguir, a reorganizar a alma. Mas é preciso cuidado,
que o que era para ser apoio não pode virar anestesia. Não é que você não possa se relacionar com alguém antes de amar, até porque o amor ele é uma construção. O problema é quando no lugar de cultivar o amor, a gente se acomoda. Porque quando a gente vive muito tempo só no interno da casa ou da relação, perde a chance de ser atravessada pela vida. Perde o frescor das visitas. A visita, o espelho, o outro, tudo isso traz renovação, às vezes incômodo, mas movimenta. E receber alguém em casa pode ser um ato de amor que reverbera. Você organiza o espaço, prepara uma bebida, uma comida, escolhe a música. É quase um ritual. Porque tem coisa que a gente só sente quando compartilha. Tem amor que só se completa quando transborda. Assim como é bom ver a sua casa sendo admirada por alguém que te conhece, não por vaidade, mas por reconhecimento. Essa casa tem a sua cara. O mundinho fechado é cômodo, mas também é imóvel. E amor que não se move, mofa. Casa que não circula, estagna. Aos poucos, a gente para de olhar para dentro, para de se perguntar se aquilo está amadurecendo. Só permanece, só sobrevive. É por isso que abrir a janela da casa ou da alma de vez em quando é tão importante. Sair para passear com seu amor é tão importante. Ver uma amiga amando e sendo amada, ou até mesmo um desconhecido, ver o amor acontecendo fora da bolha, reacende a fé. Expor um pouco do seu amor também pode ser bonito. Mostrar que está sendo amada, se deixar ver nesse lugar, sem performance, sem armadura, também é uma parte do processo. O amor precisa circular entre cômodos, entre as pessoas, entre as bolhas, precisa ser visto, não para ser validado, mas para ser reconhecido e celebrado. Tem a casa que a gente arruma para visita e tem a casa que vive com a gente. Tem um amor que a gente mostra, a foto, o bilhete, e um amor que ninguém vê, sabe? Aquelas trocas dentro de casa, no dia a dia, na rotina, limpando a casa, lavando a louça, fazendo café. O cuidado com o silêncio, a fruta escolhida a dedo no mercado, o abraço no dia difícil. Assim como tem gente que só limpa a casa quando recebe visita, tem relação que só floresce na vitrine. Mas o que sustenta mesmo a casa e o amor não é o que aparece, é o que se repete, é o que se mantém e é o que é fiel à própria verdade. Não estou dizendo que postar uma foto de casal seja falso. O problema é quando a gente só vive para isso. Quando a gente decora a casa inteira, mas não habita. Quando a gente enfeita o amor, mas não cuida. A casa precisa dos dois movimentos, do gesto bonito, que acolhe quem chega, e do gesto íntimo, que cuida de quem fica. E talvez o amor também. Não se trata de esconder nem de exibir, se trata de alinhar o de dentro e o de fora, para que a casa não seja só fachada, para que o amor não seja só post. Se você arruma a casa toda vez que alguém vai, ótimo. Mas e quando ninguém vai? Você arruma para si? Você acende uma vela, usa o cheirinho, faz um café, monta uma mesa bonita, mesmo se ninguém vê? É aí que o amor cresce, no gesto que você faz, mesmo sem ninguém para aplaudir, mas com verdade, com amor e com carinho. Na cama que você arruma só para deitar de novo, no post que você escolhe não fazer porque está vivendo aquele momento, mas no que você escolhe fazer porque deu vontade. A casa, assim como o amor, só se sustenta quando tem verdade nos bastidores. Então, talvez o ponto não seja escolher entre abrir ou fechar, mas abrir com consciência, fechar com presença. Permitir que o mundo entre um pouco,
só para nos lembrar que ainda estamos vivas. Porque o amor, quando amadurece, aprende a integrar o íntimo e o exposto, o silêncio e a partilha. Nem tanto ao porão, nem tanto à vitrine da varanda. Talvez o meio do caminho seja a sala, onde a gente vive, acolhe e de vez em quando dança com as janelas abertas, chama visitas. E assim como uma casa que nunca recebe ninguém vai perdendo o brilho, um amor que não é partilhado também vai perdendo ar. Porque amar também é deixar o amor respirar, é abrir as portas, é deixar a ventania passar, levar ele para passear, deixar o vento entrar. E no fim das contas, não existe uma fórmula única. Não é sobre postar ou não postar, mostrar ou esconder. É sobre presença, sobre escutar a sua verdade naquele momento. Tem dias em que o amor quer ser partilhado com o mundo inteiro e tá tudo bem. Vamos celebrar isso. E tem dias que ele quer ficar só entre os dois ali, tá tudo bem também. O que importa é de onde vem esse gesto. Se é uma vontade genuína ou uma tentativa de provar algo. Se é expressão ou compensação. Porque o amor vivido de verdade, ele não precisa seguir regra, ele precisa de verdade. Não precisa ser uma briga de egos. A gente pode integrar eles. Bom, essa foi a onda de hoje. Obrigada por navegar comigo até aqui. E se essa maré te tocou, me acompanha por aqui que essa casa flutuante ainda tem muito mar para desbravar.